A vida é feita de encontros, grandes ou simples momentos. Jesus também se encontrou com muitas pessoas e deixou profundas marcas em suas histórias. E ainda hoje, por meio do seu evangelho original, recebemos princípios eternos de amor e discipulado para transformar nossas vidas. No evangelho de João, vemos esses grandes encontros com Jesus acontecerem. Jesus se encontra com a mulher samaritana, que abandona o seu velho cântaro ao receber uma fonte de água viva em seu interior. Ele se encontra com Nicodemos, o religioso rico, que experimenta o que é nascer de novo. Ele se encontra com o paralítico, que mesmo sem usar as águas do tanque, volta a andar por meio da palavra de Jesus. Jesus se encontra com o cego de nascença e com o cuspe nos olhos, este volta a ver. Ele se encontra com Lázaro, já falecido, mas ao som da voz de Jesus, volta à vida imediatamente. Jesus se encontra com seus discípulos e o empoderamento do Espírito muda suas vidas. Ele se encontra novamente com eles e agora, ressuscitado, a pesca é maravilhosa. Venha crescer com os encontros de Jesus. Todos os domingos, tenha também o seu encontro pessoal com Ele. Glória a Deus. Então, todos os domingos, venha estar aqui conosco, nos domingos, no culto à noite, começando às 18 horas, porque nós vamos tratar desses assuntos, né? E o primeiro assunto, Marina, é o tópico 2 aí, a mulher samaritana. A segunda imagem, né? Jesus e o seu encontro com a mulher samaritana. Nós já conhecemos que quem é evangélico, quem é cristão, já tem um certo conhecimento desse tema. Mas nós vamos falar sobre alguns aspectos que certamente vão nos abençoar. Eu queria ler João capítulo 7, versículo 38. Você pode olhar aqui, ó. Pode acompanhar aqui comigo? Você não vai precisar abrir a sua Bíblia. Fica melhor assim que você vai prestar mais atenção. Vamos ler juntos? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Quem crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é uma palavra vinda do Senhor Jesus para essa mulher e que nós temos que ter em mente, nós temos que ter sempre no nosso coração essa palavra. Eu queria ler também o Evangelho de João, capítulo 4. Gostaria que todos lessem comigo. 1, 2, 3. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Amém? E era-lhe necessário, vamos lá, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, exatamente nesse lugar que vai acontecer esse encontro de Jesus. E falando a respeito disso, eu quero mostrar a vocês algumas coisas que são importantes. Alguns produtos originais que se tornaram, como é que eu posso dizer? Nome até dos produtos. Quer dizer, são marcas, mas na verdade são marcas tão originais que deram origem a uma série de outras marcas. Só que quando você fala daquilo, você não fala pelo nome normal, você fala pelo nome conhecido, que é o nome da marca. Por exemplo, Bombril, diz que tem mil utilidades. Na verdade, Bombril é uma esponja de aço para arear panelas, não é isso? E quando você vai comprar uma palha de aço, você não fala uma esponja dessa para limpar a panela, geralmente você procura pelo nome Bombril. Não que aquilo ali seja Bombril, mas a marca criada pela empresa para designar o produto é Bombril. Um outro produto, qual é? Maisena. Você já viu alguém procurar no mercado amido de milho? Não, a pessoa procura maisena. Por quê? Maisena é original, né? É aquele produto, talvez não tenha sido o primeiro a ser lançado, mas foi aquele produto cuja qualidade deu um nome
ao amido de milho, que já não é mais amido de milho. Mais um. O que é isso aqui? Gilete. Olha a cara do homem lá, é coisa velha mesmo, né? É bem antiga. Quando você vai comprar uma Gilete, você compra uma Gilete. Por quê? Porque esse camarada aí, ele foi dono da fábrica, ele produziu um produto, uma lâmina, não é? Para você fazer barba e apontar lápis, etc. Então, todas as outras lâminas passaram a tomar o nome dessa lâmina original, produzida por esse homem aí, que o nome dele, o sobrenome dele é Gilete. Tem mais algum produto? Fermento em pó. Pó Royal. Eu faço compras lá em casa. Minha esposa não fala assim, ó, vai lá e compra um fermento. Não, ela traz uma latinha de pó Royal. Não é isso? Por quê? Porque é o original. Não é isso? Tem mais algum produto? Ah, esse aqui, ó, Yakult. Já viu que tem agora um chamito? Mas quando você vai comprar, você procura o quê? Yakult. Yakult é o quê? É um leite fermentado com lactobacilos vivos. A gente até decorou. Esse é o original. E aí, em cima do original, vem as cópias. Vem as cópias. Então, só o nome desses produtos, eles já soam como bons e sérios. Por quê? Porque eles são originais. Não é isso? Eles são originais. Coisas originais estão na moda. As pessoas estão dando muito valor às coisas originais. Por quê? Porque as pessoas estão desiludidas, estão cansadas, né, com as cópias, com as falsificações. O que mais tem por aí é falsificação. Tem outras marcas que a gente podia citar aí, não é isso? Você compra um tênis, por exemplo, da Nike, tem preços e preços. Então, só pelo preço, você já tira a diferença de um para o outro. Mas não é só o preço, é a qualidade. Então, quanto tênis desse aí vai durar, sei lá quanto tempo, o outro você põe no pé, daqui a pouco tu está andando na rua, estou descalço mesmo. Acabou o tênis, abriu costura, deu problema. Então, produtos originais, eles são produtos de qualidade. As pessoas estão procurando coisas reais, né? E por quê? Porque essas coisas são mais confiáveis. São mais confiáveis, são verdadeiras. Remédio tem o genérico, né? Sim, remédio tem um genérico. Na verdade, os remédios são vendidos por marca. Você vai e pede assim deixa eu ver aí. Uma Novalgina. Mas só que quando você vai ler lá, o nome do princípio ativo é o quê? Dipirona, é isso? Tudo é dipirona, meu irmão. Mas aí o nome ficou ali. Mas remédio é uma coisa meio complicada, porque tem um genérico e o genérico também é bom. Aí tem uma questão de laboratório, né? O laboratório que tem que tem a patente, então ele cobra mais por isso. O que não quer dizer também que os outros produtos sejam ruins. Nem tudo que não é original é ruim. Mas a gente está falando aqui de coisas verdadeiras. Isso se aplica à nossa fé também, a minha fé e a tua fé. As pessoas estão ficando cansadas, sabe de quê? Do evangelho, como é que eu vou dizer? Dividido entre pentecostal e tradicional, né? Estão ficando cansados de por exemplo, teologia da libertação, teologia da prosperidade e mais outras coisas que tem por aí. As pessoas estão ficando cansadas disso e estão buscando um evangelho puro. Até nós, pastores, aqui somos pressionados, porque nós percebemos que o próprio povo da igreja sente falta de uma mensagem verdadeira, uma mensagem fundamentada na palavra de Deus. Não é isso? Precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Então, elas querem Jesus, elas querem o evangelho puro. E num episódio da vida de Jesus que nós vamos ver, logo no início do seu ministério, que foi registrado somente por João, né, somente no evangelho de João, nós encontramos a essência deste evangelho real e verdadeiro. Eu até falei aqui de manhã, quando eu anunciei, da minha conversão. A minha conversão levou 1 ano. E talvez uma das principais coisas, é claro que eu tive a ajuda da minha esposa e de outras pessoas, e eu pude ver e ouvir muitas coisas, mas o mais importante da minha conversão foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Por quê? Porque até aquele momento, a minha fé era fundamentada em coisas que eu tinha ouvido de outras pessoas. Os meus pais passaram para mim,
lá onde eu frequentava, no caso era a igreja católica, eu ouvia lá o padre falar algumas coisas. Naquele tempo eles nem pregavam, não tinham sermão, e muitas vezes, acho que no início era até em latim. Né? A gente ganhava um livrinho de rezas, mas, na verdade, tudo aquilo que fundamentava a minha fé, e depois com envolvimento em espiritismo, era uma coisa assim, que não foi bebida numa fonte original. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a ouvir as palavras de Jesus, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, e o resultado desses encontros de Jesus com diversos personagens, aquilo foi mexendo comigo, foi confrontando a minha fé, e foi me mostrando o seguinte: olha, você está errado. Isso que você aprendeu, essas coisas que você foi ensinado, elas na verdade não têm um respaldo em Deus. A palavra de Deus diz outra coisa. Então eu comecei a ter contato com o evangelho original, verdadeiro. O texto do evangelho que ficou conhecido como o texto da mulher samaritana é o evangelho de João. Queria que você abrisse agora a Bíblia. Nós vamos ler. Evangelho de João. E vai contar a respeito desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Por favor. O real evangelho de Jesus. Pode passar. Não, só aí. O real evangelho de Jesus, tá? Vamos ler agora João capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nós lemos aqui no início. Eu queria que você parasse para pensar nessa cena. Jesus chega, cansado, né? E ele para ali, naquele lugar onde havia um poço com água. Queria que você pensasse, primeiro, em Jesus andando num território samaritano. Para quem não sabe, os samaritanos não se davam com os judeus, ou os judeus não se davam com os samaritanos. Ok? Então, um judeu, e Jesus era judeu, passar por uma terra de samaritano não era uma coisa muito agradável. Né? Então, imagina Jesus andando naquele território e, pior, conversando com uma mulher. Mulher naquele tempo, querido, era um zero à esquerda. A mulher não tinha voz, ela não podia se expressar. Era o seu marido que falava, não era decoroso para uma mulher nem andar sozinha, nem falar em meio ao público. E Jesus para e vai conversar com aquela mulher. E essa mulher era samaritana. Então, ela era uma mulher, era samaritana, e era uma mulher que tinha uma vida questionável. Né? A sua moral era uma moral muito questionável. Então, imagina Jesus, o Filho de Deus, né? E os seus discípulos foram comprar comida, e ele para ali e começa a conversar com uma pessoa totalmente improvável, que é aquela mulher samaritana. E ele dialoga com aquela mulher profundamente sobre valores e princípios do reino. Jesus dialoga com aquela mulher. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós encontramos o contexto dessa história que nós vamos falar aqui agora, vamos tratar aqui agora. Não é isso? O real evangelho de Jesus, agora sim, ele chega aonde a religiosidade evita ir. Olha aí os princípios. O evangelho original, ele quebra certos paradigmas. Ele chega a lugares que normalmente a religiosidade evita ir. As pessoas religiosas, elas se acham melhores e por isso consideram as outras pessoas diferentes e indignas. Não é isso? Então, Jesus estava na Judéia e ele tinha que passar por Samaria, tinha que retornar a Galiléia, mas acontece que esse não era o único caminho. A Bíblia diz que era necessário, mas havia outros caminhos. Ele podia desviar, mas ele foi até aquele lugar ali intencionalmente. Ele sabia o que ele ia fazer ali, não é isso? Então, ele encurtou o caminho, passou por aquela região de Samaria, que atualmente é a Cisjordânia.
Como eu falei, eu creio que isso foi intencional. Por quê? Porque Jesus queria fazer duas coisas ali. Primeiro, deixar aos seus discípulos uma grande lição de vida e discipulado. Esse é o primeiro propósito. E o segundo propósito é porque Jesus queria libertar aquela mulher do seu viver condenável, do seu modo de viver indigno. Ok? Então, Jesus podia pegar qualquer outro caminho, mas ele preferiu o caminho do encontro. Ele preferiu ir até ali, cansado, com fome, porque diz que era hora sexta, ou seja, era meio-dia, estava na hora do rango, e naquele tempo os caminhos eram percorridos a pé. Não preciso dizer que quando você anda uma certa distância, você gasta energia e você precisa repor essas energias. Então era hora do almoço, Jesus estava cansado, mas ele fez questão de encontrar aquela mulher, não é isso? E falar àquela mulher e também aos religiosos, aqueles judeus que andavam sempre em redor, querendo pegar alguma falha de Jesus. Então, um evangelho real, ele, de cara, primeiro princípio que a gente aprende, ele chega onde a religiosidade evita ir. Segundo ponto, o evangelho real, ele é humano e humilde, e ele valoriza as pessoas. É humano e humilde. Sabe que a gente comete muito erro, né, gente? Quando nós falamos de Jesus para outras pessoas, muitas vezes nós somos religiosos. Nós discutimos, nós brigamos, nós queremos confrontar a pessoa. E isso não é muito correto. Nós temos que olhar para o exemplo que está na Bíblia, né? Aquela mulher, ela estava fechada para qualquer coisa, vinda de um homem, principalmente de um judeu. Imagina se uma mulher samaritana ia querer ouvir alguma história ou travar alguma conversa com aquele homem. De jeito nenhum, não é isso? Jesus sabia disso. Então, se ele chegasse ali ensinando, se ele chegasse ali dando logo um sermão de cara, aquela mulher ia se fechar. Então, Jesus chega diferente, ele chega humilde. Ele se coloca no lugar daquela mulher e ele faz exatamente ao contrário. Ele chega humilde e chega pedindo. Já pensou? Jesus chegar ali simplesmente pedindo, dizendo para ela, ó, dá-me água, por favor, me dá um copo d'água, sacia a minha sede, dá-me de beber. Isso dá àquela mulher, ou transfere para ela algo que ela não tem, uma sensação de controle, uma sensação, passa para aquela mulher estima, porque nós sabemos, e vamos ver daqui a pouco, que aquela mulher ali era uma mulher que se sentia oprimida, por uma série de fatores. No entanto, Jesus trata com ela de uma forma humilde. Jesus fala com aquela mulher e dá a ela a direção da conversa. Ele é que pede a ela. Ele é que pede a ele. Ele começa travando o diálogo, pedindo a ela que lhe dê água. E ele fez com isso a ponte certa. Não é isso? Demonstrou duas coisas àquela mulher que os judeus normalmente não demonstravam. Que ele era humilde e que ele era uma pessoa, um ser humano. E considerava aquela mulher também um ser humano. Agora, esse é o evangelho original de Jesus. Essa é uma das características do evangelho original de Jesus. Olha só o que diz esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pode ler comigo? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Foi isso que Jesus fez, não é isso? Ele era rico, mas se fez pobre para enriquecer aquela mulher. É assim que ele trata conosco, não é isso? Ele, na verdade, é Deus. Ele, na verdade, ele tem toda a razão em qualquer juízo que ele fizer a nosso respeito, mas ele sempre se aproxima com amor. Vinde, né, a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é sempre um convite de amor, não é um convite de quem condena. O evangelho real, Marina, o evangelho real, ele atrai a atenção, ou melhor, atrai e dá atenção à pessoa. Então o evangelho original, ele atrai. Ele atrai pelo modo de vida, ele atrai pelos princípios que apresenta, ele atrai porque ele vai contra a cultura dominante no meio em que nós vivemos, mas ele não só atrai, ele também dá atenção às pessoas. Dá atenção às pessoas. E nós
podemos ver isso em João, no capítulo 4, versículo 9. Diz assim, vamos ler juntos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Acabou? Sim. Então, como eu falei aqui, atrai e dá atenção. Nós precisamos atentar, porque a maior rejeição nos nossos dias não é o evangelho, e sim é o evangélico. Não é isso? Quando você fala de evangélico, quando você fala de igreja, quando você fala de pastor, a reação das pessoas que não conhecem o evangelho, ela é uma reação negativa. As pessoas reagem ao evangelho dessa forma. Sabe por quê? Porque elas captam o que passa para ela através da nossa conduta, mas através também dos maus testemunhos que são divulgados. Os bons testemunhos não são divulgados. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas não sabem o que é uma igreja. Elas não sabem o que é viver com Cristo. Elas não sabem o que é o perdão. Elas não conhecem o amor de Deus. Então, a primeira coisa que acontece é que elas se fecham. Não é isso? Como é que é isso? Como é que você fala comigo, diz a mulher? Como é que você, sendo um judeu, vem falar comigo? Como é que você quer me dar atenção? Não é estranho? O normal é você não me dar atenção, mas Jesus vai dar atenção àquela pessoa. Dá atenção àquela mulher. Por que você está me enxergando quando ninguém me enxerga? Esse é o evangelho real. Esse é o evangelho original de Jesus. Crente não faz isso ou aquilo, mas você faz. Ou seja, um cristão age diferente. Por que você está agindo dessa maneira comigo? Então, são essas coisas que revertem um pensamento negativo a respeito do reino de Deus. São essas coisas aí que mudam. É por isso que a gente fala que o nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras. Você pode conhecer a Bíblia toda, você pode conhecer os versículos chaves para evangelizar alguém, mas as pessoas vão olhar para a tua conduta, vão olhar para o teu proceder, vão olhar para a tua vida. Elas não vão olhar só para o que você diz. O que vai falar mais forte no coração das pessoas é o que você é no dia a dia. O Marcelo que os amigos dele conhecem. É a Shirley que os colegas de trabalho conhecem no dia a dia. É o proceder dela que vai falar mais alto. Amém? O evangelho real, ele gera conexão e diálogo com as pessoas. Gera conexão e diálogo com as pessoas. Você não vive afastado. Se você vai falar do evangelho, esse evangelho precisa trazer um contato. João capítulo 4, versículos 10 e 11, diz o seguinte, pode ler comigo? Disse-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde, pois, tens a água viva? Então, gera um diálogo. Jesus pede de beber, apesar de toda aquela estranheza inicial da mulher, ela vai e olha aqui, olha. Como é que é isso? Você quer tirar, como é que você quer beber dessa água se você não tem como tirar? Como você pode me dar uma água que você não tem como tirar? Então, depois de dar a ela um certo sentido de autoridade, Jesus está conversando coisas mais profundas com aquela mulher. Está tratando de algo mais profundo. Porque o evangelho é atrativo, gente. O evangelho atrai as pessoas. Por isso ele eleva, dignifica e transforma. Não é arrogante, apelativo, nem pequeno. Tá certo? É tudo feito com amor. Jesus chegou com humildade, pedindo. Agora é a mulher que pede algo a ele. Jesus virou completamente a história ali. Ele chega pedindo com humildade, mas atrai a atenção daquela mulher, e agora é aquela mulher que fica curiosa. É ela que começa a pedir alguma coisa a ele, né? Com a sua vida, com a sua voz, com a sua doçura, com a sua mansidão, com a forma com a qual ele chega até aquela pessoa, ele ganha o coração daquela pessoa. A humanidade e a humildade foram maiores que a religião. Maiores que a religião. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essas coisas. Porque, às vezes, a religiosidade fala mais alto.
E a gente condena tudo. E com isso, o coração das pessoas se fecha, né? Jesus diz para ela assim, se você soubesse quem é que fala contigo, né? Quem tem sede é a mulher. Jesus, na verdade, tinha uma sede natural, mas ele sabia da sede interior e emocional que aquela mulher tinha. Como ela precisava ser saciada. Imagina o que aquela mulher falava. Uma mulher que, na verdade, estava indo, já vivendo com o 6º marido, né? Já tinha tido 5 maridos. Como é que ela devia ser falada pelo povo? Só condenação, só palavras de cobrança, né? Jesus pega uma mulher ferida e traz dignidade àquela mulher. O fato de você viver errado não significa que você não precise ser amado. Pelo contrário, Jesus ama. Ele diz assim, olha, eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim curar os doentes e não para aqueles que são saudáveis. O que adianta você ganhar nos argumentos, mas perder a pessoa? Seus argumentos podem ser corretos, mas como você expõe esses argumentos, podem levar você a perder e não a ganhar a pessoa. Jesus ministra no fundo da alma daquela mulher. E Jesus não deseja dar àquela mulher apenas um pouco d'água. Ele quer dar àquela mulher uma fonte. Quer dar a ela um futuro, quer dar a ela abundância, quer dar a ela fartura. Jesus se aproxima de nós exatamente desejando isso. Saciar a nossa sede. Trazer saciedade. Quando você está com sede, eu bebi água agora, não tem coisa melhor. Mas melhor do que isso é eu ter sempre essa água. É o que Jesus está oferecendo àquela mulher. Olha, isso que você está achando estranho, na verdade é o que eu tenho para você. Só que não acaba aqui, continua e vai continuar para sempre. Né? Vai continuar para sempre. 5º ponto, o evangelho real, ele apresenta propostas reais de mudança de vida. Propostas reais de mudança de vida. Vamos ver o que diz João 4, 12 a 14. Todo mundo acordado aí? Vamos lá? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Glória a Deus. É essa água que aquela mulher precisa. Ela necessitava daquela água, né? Então, tudo que aquela mulher queria era não voltar mais naquele lugar, porque era uma coisa horrível voltar ali. Tá certo? Voltar àquele poço, uma mulher samaritana, mal falada. E as pessoas falavam, ó, vem aquelazinha lá, aquela que, cheia de homem, já está no 6º marido. Né? Aquela ali que, cuidado, hein? Vigia o teu marido aí, que ela é perigosa. Né? Era uma mulher que tinha, por causa da sua postura, ela era mal vista. Olha só o interesse dela. Vamos ver João 4,15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Nem precise mais vir aqui buscá-la. Eu quero saciar a minha sede. Então, revela a sua dor, a sua tristeza, os seus traumas, os seus abusos sofridos, todas essas coisas. Quantos homens a largaram? Né? Quantas experiências ruins ela tinha passado? Como é que ela vivia uma situação tão doída, tão dolorida, tão rejeitada na sua sociedade? Então, o evangelho real, ele apresenta propostas de mudança de vida. Mas o evangelho real também, ele confronta em amor, sem acusar ou julgar ninguém. Confrontar em amor é você revelar à pessoa o seu erro, sem aquela posição de julgador e juiz e acusador, mas com amor. Não é isso? Lá no versículos 16 a 19, vamos ler? Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Olha, Jesus sabia qual era o problema dela, era um problema de caráter, era um problema moral. Então, sem acusá-la, Jesus vai e agora diz assim para ela: vai lá e chama o teu marido. Ele tocou no problema. Olha, minha vida é assim, é ruim, porque eu já tive 5 maridos e eu fui largada, abandonada, enganada, e hoje eu sofro, eu vivo uma vida ruim, difícil de ser vivida por causa disso. Isso me persegue. Essa é a minha dor. Já pensou nisso? Pensa nessa história. Jesus chega e fala, toca no ponto certo. Imagina como ela se sentiu. Ih, rapaz, fui descoberta. Me pegou, esse camarada é profeta, rapaz. Ele está lendo, alguém está revelando para ele a minha vida. Não é? Então, você acha que Jesus não sabia disso? Claro que ele sabia. Exatamente por isso ele perguntou. Ele confrontou em amor e graça e se colocou no lugar daquela mulher. Ele confrontou o seu pecado. Ele não acoitou o seu pecado. Não passou a mão. Tratou ela com amor, porque Jesus ama ao pecador. Ele não ama é o pecado. Ele não tolera o pecado, mas ele ama o pecador. Não é isso? O evangelho real, ele foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Isso aqui é toda hora, meu irmão. Quer ver uma coisa? Uma pessoa está com um problema e vem falar com um cristão. E aí o cristão fala assim, ó, eu vou falar com o pastor, vai em tal lugar e fala com o pastor, por que você mesmo não ministra? A gente quer seguir uma regra, não é? A gente, sabe, por mais que você sente no banco, muitas vezes você é levado a agir pelo aquilo que é tradicional. Olha lá o que está escrito nos versículos 20 a 23, todos juntos. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso mesmo, é? Então Jesus agora fala ao coração daquela mulher. Ele já tira ela da religiosidade. Qual é a religiosidade dela? Não, eu tenho que adorar em Jerusalém ou tenho que adorar aqui? Como é que é a adoração? Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Só vou adorar quando eu estou na igreja. Quem é que disse isso? Em tudo que nós fazemos, nós adoramos a Deus. E Jesus está dizendo isso para aquela mulher. Ele está dizendo, adoração não é dogma não, minha filha. Não é lei, estilo, ritmo, nada disso. É espírito e vida. É algo interior. É algo que você expressa porque está dentro de você. É real. É espiritual. Mas é verdadeiro. Meu Deus, quanto pode ser libertador essas palavras de Jesus para aquela mulher. E para nós também hoje. Como é que a gente precisa parar, muitas vezes, e ler um texto que a gente já leu 1 milhão de vezes, e entender isso? Que quando eu estou na rua, quando eu estou no trabalho, estou lendo ali a Regina, quando tu está lá, minha filha, no plantão, você está adorando a Deus. Você está adorando a Deus. Quando você está no supermercado, você está adorando a Deus. Não, eu vou adorar no templo. Quem é que disse isso? Então, o Evangelho foca na adoração e não no ritual. O ritual é necessário. É preciso ter um ritual. É preciso ter uma organização. Mas ela não pode superar o Espírito. E ela não pode superar também, e ela vai sempre depender de uma realidade de vida sua. E não do lugar onde você está. Tá certo? Quanta gente aí cria problema por causa de gosto, preferência, estilo. Você bota uma música aqui só porque é mais agitado, não é espiritual. Né? Se o ritmo é um ritmo, bota um sambinha aqui, pronto, problema. As pessoas vão dizer, que heresia. Que heresia onde, meu irmão?
Por acaso Satanás criou alguma música? Ou não foi o Senhor que criou todas as coisas? Satanás, quando muito, inspira letras malignas, mas a música não, o ritmo também não. Amém? Então a gente tem que deixar de ser religioso. Sabe? Ficar ali no rito litúrgico, mas deixar de viver no rito litúrgico para viver uma vida real, uma adoração real a Deus em todos os momentos da nossa vida, não é isso? Jesus fala para ela assim, mulher, não tem a ver com o local, não. Não tem a ver com Jerusalém, Samaria, mas tem a ver com a tua pessoa. Tem a ver com você, aonde você estiver. É o que você estiver fazendo. É por onde você estiver andando. Você vai adorar a Deus. Tem a ver comigo, Jesus fala, a salvação vem dos judeus. Mas não é só para os judeus, mas é para todos, inclusive para vocês, samaritanos. Talvez aquela mulher nunca tenha ouvido isso, né? Porque os judeus, ó, esse povo aí não, esse povo aí sai fora, meu irmão. Aparta de mim esse povo, Senhor. Mas Jesus está dizendo, não, vocês estão incluídos também. Jesus não exclui ninguém. Ele não exclui ninguém. Né? Quer ver um negócio? Até inclusive, se você não gostou do louvor hoje, tudo bem, meu irmão. Porque também não foi feito para você, foi para Deus. Quem é que disse que o louvor é para agradar a gente? O louvor é para adorar a Deus. Tem gente que não gostei do louvor hoje, mas não tinha que gostar mesmo. Tu tá fora do Espírito, meu irmão. Nós não estamos, daqui a pouco o coral vai cantar aqui, Livre Sou, né? É Livre Sou? Eu troquei aqui no início, falei Sou Livre. É porque tem um Sou Livre que a gente conhece também, mas é o Livre Sou. Eles vão adorar a Deus. É claro que deve ser lindo, mas se você não gostar, paciência, meu irmão. Porque eles vão adorar, eles vieram lá de São Gonçalo, pegaram esse trânsito legal de dia de eleição e vieram para cá para adorar a Deus. E eu quero adorar com eles. Quem quer adorar com eles aí? Nós vamos adorar daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho nós vamos adorar. Então, o evangelho real, olha mais um princípio aqui, ó. Apresenta o Redentor de forma pessoal e relacional. Apresenta o Redentor de forma pessoal e relacional também. Não é que, olha, vou apresentar Deus, mas sabe, Deus está lá em cima. Você não pode nem chegar perto dele, não. É para você se relacionar com ele. Aliás, Deus anela se relacionar conosco. É o desejo dele. Olha o que diz os versículos 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Eita, coisa maravilhosa, não é não? Eu sou, eu que falo contigo. Meu irmão, você veio buscar Jesus Cristo aqui e você encontrou o pastor Sérgio. Mas hoje em dia é assim, Deus usa quem está pregando a palavra. E Deus te trouxe aqui de uma forma especial, porque Ele quer tratar com você. Ele quer tratar a tua espiritualidade, Ele quer tratar a tua alma, Ele quer tratar as tuas dores, Ele quer te abençoar. Eu sou, o Salvador do mundo está aqui com você. Ele não está longe. Tem um hino que cantava assim, longe lá no céu, sem se importar comigo. Não é assim? Não, nosso Deus está perto. Tem até um hino que a gente brinca aqui que diz assim, ó, é Deus de perto, como é que é? És Deus de perto e não de longe, que nada, Ele é de perto e de longe mesmo. Ele é de todo lugar. Ele está aqui comigo, mas está lá no Alasca, com o irmãozinho lá, está falando com ele também. Você ora aqui, Deus responde na China, meu irmão. Tem esse negócio de perto e longe, Deus é presente, é Emmanuel, é Deus conosco. É Deus conosco, não é isso? É Deus conosco. Não tem barreiras para você chegar a Ele. E só o Evangelho original, ele traz o Rei da Glória, que conhece a gente por dentro, conhece as nossas dores, conhece os nossos problemas, as nossas ansiedades. Só o Evangelho real, original. Sabe o que é ser marginalizado, ridicularizado, injustiçado, perseguido. Mesmo assim, ele sabe porque ele passou por isso, mas mesmo assim, ele ensina sobre amor, perdão e doação. Ele passou por tudo isso. Né? Ele foi desprezado, discriminado, tudo que você possa imaginar. Jesus é pessoal e o evangelho dele também é. Amém? Estamos terminando.
O evangelho real causa impacto onde é praticado. Aonde você pratica o evangelho, ele vai causar um impacto. Versículo 27. Vamos lá? Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntava isso, né? Ninguém perguntava a respeito disso. Todos os discípulos ficaram impactados vendo Jesus falando com aquela mulher, com a decisão que Jesus tomou de ficar ali e agora está conversando com aquela mulher. Então, isso impactou os discípulos, porque mesmo eles, sendo discípulos de Jesus, eles eram religiosos. Cuidado, meu irmão. Você pode estar na igreja aí, adorando e servindo a Deus, mas você pode estar preso a uma religiosidade. Ainda mais no nosso país, que há talvez 40 anos atrás, 50 anos para trás, havia uma religião oficial no país. Você já nascia sob a égide de uma religião. Cheio de dogmas, né? Cheio de... e tudo mais. E vai por aí afora. Então, a gente, para se libertar dessas coisas, é difícil. Não é? Então, é necessário que a gente entenda que a nossa vida espiritual ela é relacional. Não é? E o evangelho quebra paradigmas, quebra barreiras, quebra métodos, quebra estilos. Não pode ser nada previsível. É espiritual, livre e dinâmico. Tem gente que é tão religioso, que o cara vem para a igreja, por exemplo, vou pegar minha esposa, né? Porque aí eu estou falando com a minha esposa aqui, a gente tem comunhão, não tem problema. Senta aqui e se recusa a sair daqui, meu irmão. Se um dia ela chegar 1 minuto atrasada e alguém sentar no lugar, não, meu lugar é aqui. Que coisa boba, gente. Né? Parece até aquele pessoal de futebol que é supersticioso, né? Não, olha, ganhei um título usando calção branco, meia preta e tênis amarelo. Então, toda vez que eu for disputar um título, calção branco, meia preta, tênis amarelo. Que é isso? Olha, a vida espiritual é dinâmica. A nossa vida de relacionamento com Deus é dinâmica. Por isso que se a gente botar pessoas para dar testemunho aqui de batismo com o Espírito Santo, cada um vai contar uma experiência diferente. Conta aqui uma experiência de cura. Vê, Jesus chega e cura o cego de Jericó, né? Vai lá e que você veja. Aí o outro, ele vai, faz um cuspezinho ali, faz um lodo e passa o lodo. É diferente, é dinâmico. Então a gente não tem que estar preso a essas coisas, não é isso? Porque o evangelho quebra isso. E para terminar, o evangelho real, ele muda as nossas prioridades de vida. O que aquela mulher foi fazer ali? Não foi pegar água? Olha lá, vamos ver o que diz os versículos 28 até 30. Vamos ver. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela foi ali pegar água, mas ela largou o cântaro dela para lá, meu irmão. Por quê? Porque aquele encontro com Jesus transformou de uma maneira tal que a prioridade dela passou a ser outra. Agora, ela se sentiu perdoada. Ela se sentiu transformada. E a prioridade dela passou a ser o quê? Correr até a cidade e falar daquele algo extraordinário que tinha acontecido com ela a outras pessoas. Mudou tudo. Ela voltando à cidade dizendo que encontrou um homem. Aí as más línguas, já é o 7º? Novidade, né? Encontrou um homem, ela já teve 6 maridos, meu irmão. Será que é o 7º? Olha só a cabeça das pessoas. Jesus vai e muda tudo mesmo. Ela deixa o cântaro porque ela encontrou uma água, uma fonte abundante que não poderia caber no seu velho cântaro. Jesus mudou tudo, meu irmão. Saciou ela completamente. Imagina aquela mulher voltando àquele poço quando ela não podia ir. Sabe por que ela não podia ir? Ela foi meio-dia, exatamente porque ela era discriminada. Então ela tinha que esperar todo mundo na cidade ir para ir depois, para não ser confrontada. Agora não, agora ela podia voltar lá. Agora ela podia levar as suas amigas, né? E falar, olha, uma vez eu estava aqui e para tirar água, e Jesus veio e falou comigo, e ele me deu uma água que saciou a minha vida.
Agora ela podia levar as amigas ali, contar o seu testemunho, falar que aquele lugar que era um lugar de dor e tristeza, agora era um lugar de adoração e gratidão. Um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar onde ela se... Toda vez que ela ia ali, ela se lembrava de Jesus, daquele encontro maravilhoso. Será que hoje vai ser esse dia na tua vida? Você foi numa igreja, um cara chato me convidou, né? Um sujeito falou comigo, eu fui, eu estou assim meio sem saber o que fazer, procurando Deus, e de repente esse dia vai ser inesquecível na tua vida. Vai ser um dia que vai te marcar, vai mudar as tuas prioridades, vai transformar toda a tua religiosidade em um relacionamento pessoal. E você pode fazer como aquela mulher, agora eu vou ali para adorar. Quando você encontra, né, a sua vida, acontece isso quando você encontra a pessoa que traz sentido à sua vida, que é Jesus. Né? O seu problema não é a casa, a cidade, os familiares, o que não tem, o problema é que não está saciado. O real evangelho de Jesus mata a sede e traz uma fonte abundante para dentro de você. Queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Quero concluir as minhas palavras. E quero propor a você deixar o teu cântaro hoje aqui. Como aquela mulher. Rever a sua vida e as suas prioridades. Eu quero ler mais um texto para terminar. Mateus 10:39 diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Estou me lembrando aqui do Temer, né? Achá-la-á. Perdê-la-á. O Temer é que fala assim, né? Então, meu irmão, é o momento de você ter a sua vida mudada. Uma velha vida para trás, uma nova vida daqui para frente. Quem sabe hoje, você decide crer no que é real, no evangelho original, e deseja aceitar Jesus hoje. Como aquela mulher, tomar a decisão de deixar o seu cântaro e, a partir daquele momento, viver uma vida relacional com Deus diferente, não religiosa. Não que você aprendeu de alguém, não que você ouviu falar, porque aquela mulher tinha ouvido falar, olha, você tem que adorar no Monte Seir, não. Mas os judeus dizem que não, tem que ser em Jerusalém. E Jesus falou, minha filha, joga tudo isso fora. Para mim não interessa o lugar, para mim interessa você. Jesus está interessado na pessoa. A adoração é algo totalmente diferente. É aquela manifestação de gratidão, é aquela manifestação de alegria, de louvor que você vai prestar a Deus. E Jesus está te chamando para um evangelho original, não o genérico, viu? Não o genérico, mas o original, aquele verdadeiro. Quando eu comecei a ler a Bíblia, aconteceu isso comigo. Eu vi que eu estava numa furada terrível, né? Uma furada terrível, crendo em coisas que, na verdade, eu pensava que vinham de Deus, mas eu vi que Deus não tinha nada a ver com aquilo, que as palavras de Jesus falavam outra coisa, e eu tomei uma decisão na minha vida que mudou a minha vida, como mudou a vida dessa mulher samaritana. Esse é o primeiro encontro do Evangelho de João que a gente retrata aqui. Quem sabe hoje não é o teu dia de deixar o cântaro. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria saber se tem alguém aqui hoje que quer fazer isso. Que você teve esse encontro, a palavra de Deus falou ao teu coração, você sente que é o teu momento, que agora você tem que fazer como aquela mulher, levantar a tua mão ou receber a palavra de Jesus e mudar a sua vida, e passar a caminhar, não uma vida religiosa, mas numa vida de intimidade com Deus, de amor, de perdão. Se você quer fazer isso aí mesmo onde você está, eu queria que todos estivessem de olhos fechados orando. Eu queria que você desse só um sinal, que nós vamos orar aqui, eu quero orar por você. Alguém aqui hoje quer tomar essa decisão de deixar o seu cântaro aqui para viver uma vida real com Jesus? Só você dá um sinal assim com a mão e nós queremos orar por você. Queremos colocar a tua decisão diante de Deus e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu queria que você tomasse essa decisão hoje. Porque também a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, enquanto a palavra é pregada, o Espírito de Deus ministra essa palavra nos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração essa noite. Agora, há uma necessidade de decisão como aquela mulher.
E a gente quer que você tenha essa oportunidade agora. Levanta a tua mão, vamos orar. Em nome de Jesus, você que quer tomar essa decisão. Amém. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, eu quero louvar o teu nome, pela tua palavra tão simples, mas tão inclusiva. Pela tua palavra tão simples, mas tão reveladora. Pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós, pelo teu amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer por essa série, quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te pedir que esses domingos à noite sejam domingos de mudança, domingos de transformação, domingos de nós também que cremos no teu nome sermos ministrados através desses princípios tão maravilhosos da tua palavra. Que essa sede manifestada por essa mulher, que foi saciada por Deus, ela possa existir em nós, não no sentido de que não estamos saciados, mas no sentido de que nós queremos mais de Ti e mais da Tua presença. Abençoa cada vida aqui, cada pessoa, que nós possamos a cada dia Te conhecer mais, caminhar e Te adorar em todos os nossos momentos de vida, que a nossa vida possa refletir a Tua glória e possa impactar, causar impacto em outras pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E se você crê assim, diga amém. Glória a Deus, pode sentar. Eu quero convidar você a voltar na próxima semana para ouvir a segunda mensagem desta série. A segunda mensagem desta série vai falar do encontro de Jesus com Nicodemos, né? Com Nicodemos. E certamente vai ser impactante para você.